Fecha, danadinha. Gente, acho que eu engordei com o vestido, não quer fechar. Tenta, mãe. Como é que você fechou o pé aqui? Fechei, eu tirei o vestido. Peraí, vai, vou puxar. Vai, só puxa assim, puxa embaixo, vai. Acho que eu engordei. Engordei, né? Ai, mãe, engordei. Você não, Eu tô gorda. não Gente, parece, não. não parece. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês, mulheres, hoje é uma palavra para as mulheres, né? Ontem eu dei uma palavra para os homens. Hoje eu dou uma palavra para as mulheres. Até quando vocês vão ser super mulher? Fazer tudo, dar conta de tudo. Todos nós, dentro de uma casa, tem que ser divididas as tarefas. A tarefa não pode ficar só com uma pessoa, senão a pessoa fica sobrecarregada. Entendeu? Eu vivi assim. Eu fazia tudo. Eu era o homem, eu era a mulher da casa, eu corria atrás. Só que chega um tempo, ou é um tempo que a gente cansa, você entendeu? A gente cansa de viver aquela vida. Eu garanto que tanto homens como mulher tá cansado, porque a gente vira super homem e super mulher, querer carregar todo mundo nas costas da gente. O máximo que a gente aguenta carregar nas costas é um só. Não é? A senhora aguenta carregar duas pessoas? Eu e minha mãe não aguenta mais, não. Que eu já tô grande, você entendeu? Ela não aguenta. Então, gente, a minha mãe sempre foi sobrecarregada, sabe? Mas ela que gosta. Ela sempre foi a super protetora de todo mundo. Vocês lembram lá na padaria? Lá na padaria ela ficava atrás de mim. Ela fazia o serviço lá da padaria, corria, ia para casa da minha irmã, né? Ficava lá na casa da minha irmã, fazia, lavava vazia. Ela sempre assim, ela tem que estar se sentindo útil. Parece assim que se ela não se sentir útil para os outros, tem muitas mulheres assim, se não se sentir útil para os outros, ela não tem valor, né? Ela pensa que ela não vai ter valor só enquanto ela não for útil. Mas às vezes, que nem ontem eu estava falando, às vezes a pessoa sobrecarrega porque a gente não ensina as pessoas a ser útil. É a gente que tem que ensinar as pessoas a ser útil. Eu sei que é difícil ensinar. É difícil você colocar esse menino seu, esse moleque seu aí dentro de casa aí para trabalhar, né? É difícil, eu sei que é. Mas é que nem eu estava falando para minha mãe ontem, para minha irmã. Você acha que se a minha mãe não colocasse para trabalhar, eu ia na força do ódio, né, mãe? A minha mãe me colocava para limpar a casa, eu ficava puta pra caramba, meu. Eu queria ficar na rua o dia inteiro, né, mãe? Então, mas a minha mãe colocava para fazer. Aí eu peguei o gosto de fazer serviço e com esse gosto de trabalhar, eu fiquei uma mulher trabalhadeira, sabe? Eu supri a vida toda, todo mundo. Até um dia, né, depois de quase 53 anos, que tem 3 anos que eu tô morando aqui, quase 3 anos, né, eu enjoei, vim viver só pra mim, sabe? Vim viver só pra mim. Agora, você que tem filho pequeno, você que tem filhos pequenos, tanto faz o homem como a mulher, todos têm que trabalhar dentro de uma casa. Coloca para carregar lixo, coloca para lavar uma vasilha, sabe? Dá uma ocupação. É difícil, é muito mais fácil você pegar e fazer do que mandar, né? Isso é dom, mandar é dom. Mas a minha mãe até assim que ela gosta, sabe, de dar as coordenadas. Mas ela gosta das coordenadas, mas ela gosta de fazer. É um gosto dela. Eu sou bem sincera para vocês. Meu filho, por mim eu não faço nada. Eu só trabalho porque eu sou obrigada. Porque se eu não fosse obrigada a trabalhar, você acha que... Meu filho, por mim eu tinha um empregado aqui. Mas aqui na roça, nessa cabana aqui, é difícil ter uma empregada, né? Que a menina vai chegar aqui para limpar, vai limpar o quê? Tudo cheio de poeira, tudo poeirado. Então é por isso que eu resolvi viver uma vida simples, para mim ter mais tempo para mim. Porque se a gente vive uma vida de luxo, a gente gasta muito nosso tempo, precioso tempo, limpando as coisas, cuidando das coisas, preocupado com as coisas. Eu mesmo estou preocupado porque eu deixei uma calcinha suja lá na casa do GG. Deixei uma calcinha suja lá na casa da minha nora. Queria que eles achassem a minha calcinha lá na casa da minha nora, deixei uma vermelha. E lá na casa do GG deixei uma branca. Aí eu tô pensando aqui, minha calcinha vai mofar, porque tá suja. Então é isso, gente. Essa palavra de hoje, tá? Cuida mais de você, se ame mais, tá? Pelo amor de Deus, para, esquece essas coisas. As coisas ficam aí, você vai embora e vai ficar tudo por aí, do mesmo jeito. Setembro, tá quase no final do ano, né? Setembro, outubro, novembro, falta 3 meses para terminar o ano. Começa a florescer, mudar sua mentalidade, sabe? Mudar. Porque vocês nem ensinam as pessoas a cuidarem deles. Se você for embora, você vai fazer falta. Mas eles vão aprender a viver sem você, tá? Você vai fazer falta, vai, porque acostumar tudo na mão. A gente mesmo aleja as pessoas. A gente que aleja as pessoas. Olha que lindo, gente. O beija-flor tá ali.
A gente que aleja os nossos filhos, aleja os nossos netos, porque a gente ensina eles a ser dependente da gente. A gente tem que ensinar as pessoas a ser independente. Independente, tem que ensinar eles. Às vezes eu vou lá em Barra Mansa, aí eu vejo os meus filhos lá trabalhando lá. Eu fico com a vontade de ajudar eles, mas eu penso, meu Deus, se eu fizer isso, eles vão acostumar, sabe? Com a dependência de mim, deixa eles se virar. Aí lá, os meus filhos sabem cozinhar, eles sabem arrumar casa, eles sabem fazer, sabem fazer tudo. Tem que saber. Porque eu não sou eterna. Eu não sou eterna. E eu também, né? Eu era doida que meu filho crescesse. Eu era doida que a minha família crescesse, sabe? Para mim ter vida própria. Porque eu sempre fui livre. Eu só parei com a minha liberdade para me ensinar a minha prole, sabe? Aí eu parei. Porque eu era muito livre, meu filho. Quando eu conheci GG, eu tinha 17 anos. Vivia nessa vida aí, ó, passeando para lá e para cá. Era livre. Livre. Eu com 13 anos eu já rodava o mundo. Já era rodada já. Com 13 anos já era bem rodada. Eu vivia lá para Minas, já conheci São Paulo. Ia para casa dos outros, que eu nem conhecia. Ficava para casa dos outros. Eu era uma andarilha, verdadeira andarilha. Só não virei andarilha porque Deus não quis. Eu me senti presa quando eu estava na padaria, né? Porque comércio prende a gente, comércio é uma cadeia. E reparou, gente? A gente trabalha com desespero, junta dinheiro, compra as coisas, né? E depois a gente vai embora dessa terra, não leva nada. Então a gente tem que aproveitar a vida, sabe? Fazer o que gosta. Porque também não adianta você trabalhar e ganhar um dinheiro, né? E não querer viver o seu sonho. Não é só gastando, né? Mas tem que ficar tranquilo, sabe? Dividir as tarefas, deixa cada um cuidar da sua vida, cuidar de você. Eu sei que quem tem criança pequena, não é fácil fazer o que eu tô falando, porque você tem criança pequena, minha filha, você tem compromisso. Eu tô falando para pessoas mais 50, as mulheres mais 50, que já criou seus filhos, sabe? Se você viver em prol dizem também que quem cuida de neto vive mais. Mas eu vou viver pouco. Então eu vou viver pouco, porque eu não cuido de neto, não. Não, eu até já cuidei, sabe? Assim, hoje em dia, graças a Deus, não preciso de cuidar de neto. Que nem a minha irmã já precisa cuidar de neto. Diz que vive muito tempo, gente. Quem cuida de neto vive muito tempo, tá? Ai, diz que quem cuida de neto vive muito tempo. É bom, né, gente? Cuidar de neto. O meu neto sem ser o pequeno, é o caçula aí. O Antônio é o caçula, não é, mãe? Eu nem sei, viu? Mas o Antônio é depois do Theo. Aí o meu neto caçula falou comigo assim, a minha avó também não cuidou da gente não, gente. Eu lembrava muito das minhas avós. Minhas avós não cuidavam de mim não, tá? Nunca cuidou. E eu lembrava muito dela, de um carinho muito grande. Aí, muito grande pelas minhas avós. O meu neto falou comigo assim, eu falei assim, me esqueceu, né? Nem ligou pra mim mais. Ele falou assim, eu nunca vou te esquecer, ô Cida. Ele me chama de Cida. Eu nunca vou te esquecer, porque você me deu um monte de coisa. Ele falou que eu nunca vou me esquecer, que eu dei um monte de coisa pra ele, sabe? Ele falou assim, nunca vou te esquecer, você me deu um monte de coisa. Porque eu fiquei lá, né? Aí eu levava ele no mercado e falava com ele assim, escolhe o que você quer. O que você quer? Assim, lembrando de quando eu era pequeno, né? Que a gente queria escolher, a gente não podia. Aí como a gente, né, estava numa condição melhor, eu mandava escolher. Faz assim as vontades do neto, né? É assim, gente. As minhas noras foram criadas pela avó, as minhas duas noras. E eu falo que eu queria ser amada pelos meus netos, igual as avós delas foram amadas por elas. Elas têm verdadeira adoração pela avó. Mas se eu não conseguir agradar, não posso fazer nada não, tá, gente? Não posso fazer nada. Olha como é que tá bonita, né? Você tá falando, né, que eu tô parecendo uma psicóloga. Isso se chama experiência de vida, observação das vidas alheias. Antigamente, as mães criavam muitos filhos, né? Que nem você tem 7 também, né? Como minha mãe também teve 7. Então, eles tinham que dar tarefa para todo mundo. Imagina uma pessoa sozinha, igual minha mãe, cuidando de tudo. Ela colocava para lavar vasilha, colocava para fazer comida, ela, sabe, mais educada, dá trabalho. Aí eu fico pensando assim, será que a minha mãe não tinha um sonho? Mãe, a senhora não tinha um sonho quando a senhora era nova, assim? A senhora não queria? O que a senhora queria na vida antes de casar? Que só pensava para a vida da senhora? Só pensava em ter 7 filhos, viver só com 7 filhos? Só isso mesmo? Era isso? Só pensava em viver para os filhos? Então ela não tinha sonho, gente. Ela pensava em viver pro filho. Eu vou ser sincera para vocês, eu tive 2 filhos. Eu, quando conheci meu marido, tinha 17 anos. Como que eu era, mãe? Rodava o mundo, não rodava? Ia pra Minas. Ó, ia pra Minas, não gostava de ficar dentro de casa, não.
Sabe, porque eu fui criado muito preso. Meu pai prendia a gente, então eu queria liberdade. Pessoas que criaram preso querem liberdade. E eu tinha um sonho. Eu era louca para deixar os meus 2 filhos só que eu tinha com a minha sogra. Mas não tinha ninguém para olhar, minha filha. Eu tinha que olhar sozinha. Minha sogra não era livre. Minha mãe trabalhava, então não tinha ninguém para olhar meus filhos. Eu tinha que pagar os outros para olhar. Eu era louca que eles crescessem, tivesse vida própria. Porque eu queria ter minha vida. Mas quando a gente tem filho, a gente não tem vida mais. A vida nossa é para os nossos filhos. Ué, a vida é por... A gente não tem vida, a gente perde a nossa identidade. Quando a gente tem nossos filhos, nós perdemos a nossa identidade. Imagine eu gostava de voar, de passear, de curtir a vida, tanto que antes desses meus 2 filhos que eu tenho, porque eu ia só para dar, eu ia dar e embuchava. Como que eu ia perder minha liberdade por causa de menino? Eu falei, não, eu ia e vocês sabem, né? Não vou continuar a falar só não, que não pode. Agora o TikTok tá cheio de regra. Então, esses 2, eles foram preservados porque eu tinha marido. Tá? Porque se eu não tivesse marido também, eles não eram preservados, não, tá? Não tinha tido eles, não. Mas o pai deles falou assim, não, eu vou sumir meu filho. Não, vai tirar nada, não. Deixa meu filho aí. Aí eu tive meus 2 filhos, sabe? Mas eu sempre gostei da liberdade. Como diz o ditado, né? Libertinagem. E hoje eu vivo a vida. Aí o meu filho fala assim, mãe, essa Cida que a senhora é hoje eu não conheço, não. A senhora ensinou a gente uma vida diferente. Eu falei, claro, tinha que ensinar do jeito que a sociedade ensinava. Se eu tivesse uma oportunidade de ser mãe de novo, eu ensinaria do mesmo jeito, mas mais livre. Ensinaria do mesmo jeito, mas mais livre. Nós temos que ser igual a águia. Nós temos que ver que eu estava pensando, eu falei, feliz da mãe que tem muitos filhos. E ela tem muitas casas para ir, né? Tem mães que têm muitos filhos. Você já reparou que as famílias de pessoas que têm mais filhos, os filhos são bem-sucedidos, né? Então, assim, quanto mais filhos você tem, você não é bem-sucedido, você só teve trabalho para ter filho. O seu problema foi só criar filho. Mas aí vem os seus filhos não vão querer ter a vida que eles têm. Estou falando isso para minha seguidora, tá? Eles vão querer ter uma vida melhor. Aí o que acontece? Vão ser tudo bem-sucedido. Para quê? Para cuidar de você depois. Mas filho não cuida da gente não, tá? Talvez meu filho vire até as costas e vai cuidar da vida deles. Mas eles não estão errados não, porque eu estava vendo estudinho uma psicóloga, que o filho não tem nenhuma obrigação com o pai e com mãe. Eles não têm. Tem assim, por honra, né? Se eles quiserem honrar, é a escolha deles. Mas a obrigação, falar, não, eu criei você para você cuidar de mim. Então, assim, vou ter filho. Eu nunca pensei assim, sabe, em ter filho para cuidar de mim. Assim, os outros falam assim, vai ter filho? Eu falei, eu não. Ah, mas você vai ficar velho, não vai ter ninguém para cuidar de você? Uma coisa que minha tia, irmã da minha mãe, falava assim, não pensa que filho vai cuidar de você na velhice. Você tem que pensar em construir sua vida e melhorar a sua situação financeira para quando você estiver velha, ter condições de bancar pessoas para cuidar de você. Então eu sigo muito o conselho da tia Derlira, sabe? Tia Derlira, a irmã da minha mãe, sempre falava para mim, não pensa não, pense marido, não pense filho, não pense ninguém, pense em você. Porque ninguém vai cuidar de ninguém não, tá? Pensa em você. Então eu sigo isso. É isso, gente.